Shalom, Igreja do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um culto ao nosso Deus. Meu nome é Marilis e eu faço parte do Ministério de Música da Insegec Natal. Gostaria de convidá-los a iniciar esse momento de louvor e adoração, onde hoje estaremos relembrando a entrega de Jesus por cada um de nós na cruz, o sangue da nova aliança que foi derramado, o Filho do Deus vivo que veio ao mundo, morreu, mas ressurgiu e vive, e para sempre será glorificado, exaltado, engrandecido. Bendito será para sempre o seu poderoso, glorioso, perfeito nome. Que possamos erguer as nossas vozes, que tudo que há em nós nesta hora possa se voltar para a sala do trono, pois cada um de nós, você, eu, todos nós temos o livre acesso à presença do Pai, em Cristo Jesus.
peso do pecado ele levou. Desfaz o abandono, cessou seu respirar, enterra
Shalom, meus preciosos, que bom estarmos juntos mais uma vez, neste dia que o Senhor fez para nos alegrarmos nele. Que felizes e satisfeitos a Igreja do Senhor por uma tremenda convenção, onde um mover do Espírito falou profundamente aos nossos corações. Oportunidades maravilhosas nós tivemos de ouvir a palavra de Deus, de conhecer as experiências sobre a visão celular, passar pelas oficinas, ouvir as entrevistas. Glória a Deus por tudo que recebemos naqueles dias. Eu quero agora aqui agradecer a todos os irmãos, a toda a equipe, a toda a igreja, a todos aqueles que fizeram suas inscrições, que se conectaram e receberam a palavra do Senhor. Quero também manifestar aqui o meu apreço, a minha gratidão a todos os discípulos da INSEGEC em Natal, que me enviaram palavras de ânimo, de alegria, de motivação, de incentivo. Que lindo, todos demonstraram coração de filhos, que essa palavra de Deus continue firme nos nossos corações e que possamos viver todos os dias crescendo, como diz a palavra de Deus, indo de glória em glória, até atingirmos a estatura completa do Senhor Jesus. Aleluia. Meus queridos, vamos à palavra de Deus. Mas antes eu gostaria de convidá-lo a orarmos juntos, agradecendo a Deus pelo louvor, agradecendo a Deus por você, meu amigo, meu irmão, que está inscrito no nosso canal. Se ainda não está, procure fazê-lo. Com certeza você será muito abençoado, como também abençoará o nosso portal, a nossa igreja digital. Pai, muito obrigado pelo louvor dedicado a Ti neste culto, muito obrigado pelo momento especial de adoração. Obrigado, Senhor, por todos os irmãos e amigos que estão conectados nesta hora. Obrigado, Pai, por todas as contribuições trazidas ao Teu santo altar e queremos daqui consagrá-las, aleluia, para o Teu serviço. Cumpriremos os compromissos e responsabilidades enquanto igreja, como pessoa jurídica, mas ao mesmo tempo, como povo espiritual, como organismo vivo. Recebe agora, Senhor, a gratidão, a obediência, a generosidade dos Teus filhos. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, no culto passado, nós ali fizemos um ensaio do que chamamos de propósito, Falamos sobre propósito de Deus, propósito humano. Muito bem, e tomamos como exemplo bíblico do propósito humano, o momento da escolha, das decisões, a vida de Jonas, o que em muito nos edificou, nos trouxe conhecimento da palavra de Deus, e ali descobrimos que quando escolhemos viver o propósito divino, nós temos resultados maravilhosos. Mas quando escolhemos o nosso próprio propósito, normalmente nós sofreremos as consequências. Glória a Deus. E vamos dar também a continuidade daquela palavra pregada na semana passada. Hoje, com uma indagação. Qual o propósito de viver neste mundo? Eu preciso saber, você precisa saber, todos nós precisamos conhecer, Saber qual o propósito de viver aqui. Não é verdade? Quem não tem propósito de vida, quem não tem alvo, quem não tem objetivo, quem não persegue algo para a sua própria vida,
vive neste mundo as apalpadelas, né? Tateando, não sabendo o verdadeiro rumo. Eu compararia a uma navegação sem bússola, a uma aeronave cujo piloto não tem a carta de navegação, não conhece o tempo, não conhece a meteorologia para aquele dia, para aquele voo. E isso, com certeza, nenhum passageiro aceitaria voar onde o piloto não sabe para onde vai, não sabe se tem combustível na aeronave, não sabe se ela está abastecida, não sabe as condições do próprio aparelho em si. A mesma coisa na navegação. Queridos, por isso, a Igreja de Jesus, o cristão, aleluia, ele aprende pela palavra de Deus, né? Para saber o propósito verdadeiro que ele abraçou. E hoje nós vamos conhecer um pouco disso daí. Vamos conhecer alguns empecilhos, alguns impedimentos que de repente podem nos prender, né, a cumprir o propósito de Deus. Abra o seu coração. Declare que a sua mente está escancarada para receber a mensagem do Senhor. O texto que nós vamos tomar aqui, aleluia, está no livro da primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículos 31. Diz a palavra de Deus, Paulo escrevendo aos irmãos ali: portanto, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Queridos, essa deve ser a nossa meta, deve ser o nosso estilo de vida. Não podemos viver mais a dubiedade, não podemos viver aquilo que o profeta falou a respeito da tribo de Efraim, quando ele disse: Efraim é um bolo que foi assado, mas não foi virado. Ou seja, pense agora, não é, num objeto, num tijolo, por exemplo, num bolo, em qualquer coisa que precisaria receber o cozimento completo, não é verdade? Ser assado completamente, né? Tomar aquela coloração, né? Aquela cor de bem assado, né? Completamente. E apenas um lado, uma parte. A mesma coisa é a vida do cristão. Nós não podemos ter momentos de espiritualidade e momentos de carnalidade. Não podemos estar divididos. Jesus disse, porque ninguém deve ou pode servir a dois senhores, porque haverá de agradar a um e também de desagradar o outro, de aborrecer o outro, né? E aí ele mostra, ou nós servimos a Deus, ou servimos a Mamon, ou servimos aos nossos próprios interesses. Portanto, a Igreja de Jesus precisa andar olhando para Jesus, tendo essa convicção da sua vida, porque nós estamos e fomos colocados e chamados no meio, em um mundo saturado pela soberba, da glória dos homens. Vivemos hoje o mundo da fama, o mundo da competição, o mundo do que fizer melhor, né? Dos holofotes, dos aplausos e etc. O cristão precisa compreender que esse lado carnal da sua vida, né? Todas essas práticas e hábitos que levavam à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos, à soberba da vida, coisas que não são do Pai, não são de Deus, mas são do mundo, ele deve colocar, conforme a palavra de Deus, o seu corpo para ser crucificado com Cristo, como disse o apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim.
A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou, aleluia, por mim. É isso que precisamos compreender. Crucificar a nossa carne, a carne com as paixões e cobiças, né? Fazer morrer o nosso corpo para viver para a glória de Deus. Este deve ser o objetivo de todo homem, crucificar sua vontade e deixar Jesus viver em sua vida. Glória a Deus. O cristão precisa entrar pela porta que leva à eternidade. Aliás, nós precisamos entrar por esta porta que nos leva à eternidade. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque foi Jesus quem falou: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem, não é? Lucas capítulo 14, versículo 33 diz o seguinte: assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Jesus está dizendo aqui que quando tomamos uma decisão de segui-lo, precisamos nos quedar aos seus pés, ouvir a sua palavra, aprender os seus ensinamentos. Aleluia! E um dos ensinamentos de Jesus está lá no livro de João, capítulo 12, versículo 25. Quem ama a sua própria vida, perdê-la-á. E quem neste mundo odeia a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna. Eu preciso entender que o meu verdadeiro propósito é, aleluia, não agora amar este mundo de tal forma que Cristo Jesus, a vida cristã, seja uma vida secundária na minha vida. Não, precisamos compreender que Jesus nos disse, Mateus capítulo 6, versículo 33, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Igreja amada, meus irmãos, estamos em batalha para vencermos nossos inimigos, para poder abraçar a coroa da vitória. Glória a Deus. Sim, está escrito na palavra do Senhor. Aleluia! Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. O que isto quer dizer? Qual é a nossa soberana vocação? Evidentemente, Paulo não está falando aqui da salvação, pois disso ele já tinha certeza. De tal modo que sempre que ele pregou, ele mostrou que quando aceitamos a Jesus, aleluia, nós somos salvos. Mas ele está falando aqui de algo, da coroação da caminhada, não é verdade? Da trajetória do vencedor. Glória a Deus. Por isso, precisamos entender que estamos cercados de impedimentos. Tudo hoje mostra, ruma contra nós para nos impedir de servir a Deus com alegria, com liberdade, não é? E precisamos ter o cuidado até nas coisas praticadas na nossa vida pretérita. Eu preciso entender que a minha vida tem dois tempos. As nossas vidas têm dois tempos, antes e depois da obra do Calvário, da decisão por Jesus. Por isso, Paulo está dizendo o seguinte, que toda a minha vida longe de Deus, quando eu entreguei meu fardo ao Senhor Jesus, quando eu joguei ao pé da cruz, aleluia, meu fardo de pecados, eu não devo viver agora atendendo às insinuações do inferno, de culpa, de condenação, por aquilo que eu fiz no passado. Por isso que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. É passado. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Então, precisamos conhecer os impedimentos. E tenho aqui, por exemplo,
dentre os que eu nomeei, eu nominei, tem um aqui muito presente em nós, que é o impedimento dos sentimentos. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente sarada, é uma mente santa, é uma mente maravilhosa, é uma mente que reflete a glória de Deus, é uma mente de propósitos espirituais, propósitos eternos, né? Porque antes a nossa mente era contaminada com toda forma de pecado. Por isso o apóstolo Pedro, instruindo os irmãos, na sua primeira carta, capítulo 2, versículos 1 e 2, ele diz: despojando-vos, portanto, de toda a maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e toda a sorte de maledicências. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado o crescimento para a salvação. Aleluia! Ou seja, há uma obra libertadora da cruz do Calvário, realizada por Jesus, mas da minha parte, aleluia, eu tenho algo a trabalhar em mim, não é? Por isso que Paulo está dizendo que eu tenho que me despojar, eu tenho que largar isso de mim, eu tenho que jogar para longe da minha vida cristã, porque hoje eu sirvo ao Senhor. Glória a Deus. E dentro dessas maldades, maledicências, hipocrisias e toda a sorte de pecado nessa área da mente, do pensamento, das palavras e etc., nós vamos encontrar hoje isso muito presente, infelizmente, na nossa sociedade. Fofoca, falar mal do outro, julgar, desfazer de alguém, enfim, criticar as autoridades. Temos percebido, meus irmãos, meus amigos, que o inimigo de Deus tem feito a festa à custa da sociedade, às nossas custas. Porque na nossa mente limitada, na falta de conhecimento de Deus, de maturidade cristã, e no mundo que não conhece a Deus, os homens se aproveitam para dar ouvido a todo vento de malignidade. Não sabem que estão investindo negativamente para o sucesso que eles tanto sonham, que tanto desejam, e até mesmo que expressaram isso pelo um voto na última eleição. Muito bem. O que é que diz a palavra de Deus, né? Aleluia, sobre esses impedimentos. Um deles, o impedimento de ser guiado pelo nosso entendimento, que está escrito Romanos capítulo 8, versículos 14 ao 16. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus. Se eu chamo Deus de Pai, e se eu entendo que Jesus é o primogênito dessa grande família espiritual, eu devo conservar em mim o DNA, aleluia, do meu Pai Celestial. Portanto, eu sou um cristão, e ser cristão é ser a reprodução de Jesus no caráter. Glória a Deus. Muito bem, não é? O impedimento do que semeamos. O que estamos semeando? Essa pergunta é feita a mim, essa pergunta é feita a você, a todos nós. O que estamos semeando? Que qualidade de semente escolhemos para plantar? Cada um vai colher o que plantar. E uma coisa interessante, senhoras e senhores, meus irmãos em Cristo, é que nós escolhemos a semente a qual
plantaremos. É uma escolha. Temos hoje diante de nós sementes boas e sementes más. Então nós é que escolhemos. Dependendo do nosso grau de temor a Deus, de obediência à sua palavra, de conhecimento de Deus, nós escolhemos a melhor semente, que disse Jesus, a semente é a palavra de Deus. Muito bem, mas se não vivemos essa vida de temor, vivemos uma vida relapsa, mesmo como cristãos, não conhecemos as Escrituras, não lemos a palavra de Deus, não temos um tempo de devocional com Deus, não temos o cuidado de fazer um autoexame, né? Então, normalmente nós plantamos sementes de acordo com a nossa mente natural. E isso é um perigo, né? Cada palavra, pensamento, ato e omissão nossos já é uma semente que plantamos durante nossa caminhada nesta vida. Mas vai chegar o dia da colheita. Será ela linda ou alarmante? Essa é a pergunta. Eu preciso compreender de que eu escolho a semente, eu seleciono a semente que quero plantar, mas eu não determino a colheita que essa semente vai produzir. Outro impedimento é o orgulho e a soberba, né? O homem de Deus diz o seguinte, Paulo, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um com a sua própria obra e terá glória só em si mesmo, e não no outro, porque cada qual levará a sua própria carga. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito, aleluia, ceifará a vida eterna. E Paulo ainda continua na sua recomendação. E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Aleluia. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Foi o que Paulo estava ensinando os irmãos ali na região da Galácia. Queridos, agora o maior impedimento que eu considero é a articulação maligna, a articulação de Satanás, usando o mundo para nos atrair com todo o tipo de concupiscência da carne e dos olhos e leva os homens ao fascínio, né, para ficarem presos às suas vaidades, né, totalmente vazias das ações espirituais, mas que alimenta o ego e as vontades naturais sem ser guiado por Deus. A vitória maior que eu considero é vencer o mundo, né? Para que os desejos da nossa natureza não estejam nele, e sim só em Deus. Para mim, disse Paulo, o viver é Cristo. O mundo não deve nos atrair mais. O pecado, as concupiscências da carne, do engano, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, isso não deve mais ter espaço nas nossas vidas, e não deve se mostrar como vitrines que atraem a nossa admiração. Aleluia. Por isso o salmista, no Salmo 17, versículo 8, ele orou com uma intensidade assim: guarda-me como a menina dos teus olhos, esconde-me debaixo da sombra das tuas asas, dos ímpios que me oprimem, dos meus inimigos mortais que me andam cercando. Queridos, eu e você precisa saber, entender, levar isto a sério. Vida cristã é vida com Deus. E vida com Deus é vida de santidade. E vida de santidade é vida de separação do mundo.
é expurgar, é abortar, aleluia, das nossas vidas tudo aquilo que não é Cristo. Precisamos assumir uma posição diante de Deus. Porque hoje nós somos da fé. E a palavra de Deus diz que os que são da fé são benditos como Abraão. Antes, nós éramos chamados de gentios, porque andávamos alheios à aliança. Mas hoje, espiritualmente, nós somos da linhagem da fé. Glória a Deus. E nos dias de Jesus, existiam as pessoas que elas estavam inquietas, buscando a segurança deste mundo. Para isto ele falou no lindo Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, versículos 31 a 34, onde lemos: Mas não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram, ou seja, aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm uma aliança com o Senhor, eles viviam nessa inquietação, nesse desespero, nesse pavor de vida, nesse medo do amanhã. Disse Jesus: de certo, vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas, ou seja, de suprimento emocional, suprimento físico, material e etc. Mas aqui há a recomendação, aleluia, de Cristo: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. E Jesus acrescenta: basta a cada dia o seu mal. Eu preciso dar primazia, aleluia, ao reino de Deus. Isso deve estar em primeiro lugar na minha vida, porque o meu propósito, aleluia, hoje é o propósito de Deus que escolhi para viver, aleluia, a presença do Senhor. A inquietação da vida, queridos, é o maior adversário do homem. Por quê? Porque a inquietação traz incerteza, a inquietação traz incredulidade e a falta de confiar em Deus, né? A dubiedade, a vacilação, a insegurança. Irmãos, a palavra de Deus nos diz, em João capítulo 10, que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Ou seja, Jesus refere-se ao inimigo, que é ladrão. Ele vem roubar. Roubar o quê? Roubar a palavra. Quando ele rouba a palavra, ele mata a fé. E alguém que não tem a base na palavra e a fé não está firmada na palavra, mas apenas numa estrutura de raciocínio, ele morre espiritualmente e entra num estado de descalabro espiritual, o que é uma tristeza, né? Muito bem. Então veja bem, a palavra de Deus nos diz, aos Tessalonicenses capítulo 4, versículos de 1 a 5, o apóstolo Paulo está nos ensinando como devemos viver a nossa caminhada. E aqui ele envolve o ser do cristão por completo. Ele diz: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos do Senhor Jesus, que assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não nas paixões da concupiscência, como andam aqueles que não conhecem a Deus, porque eles são, por natureza, filhos do pecado.
A igreja tem uma postura. A igreja hoje tem um nome. Cada cristão tem uma filiação firme. Somos filhos de Deus. Aprendemos de Jesus. O Espírito Santo está a nos moldar a cada dia. Aleluia, quando cultivamos a santificação, porque a nossa esperança é o Senhor. Glória a Deus. As pessoas que não conhecem a Deus não buscam o reino de Deus, buscam as glórias deste mundo. E têm medo de confessar Jesus, de assumir uma posição. Por quê? Porque eles têm medo de serem alijados da sociedade, né? Então veja, eles vivem em função do bem-estar, dos bens materiais, das riquezas, para serem bem vistos na sociedade, pleiteiam lugares de destaque. Jesus mostra, aliás, a palavra de Deus nos mostra, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, versículos 2 e 3, dizendo: vaidade de vaidades, diz o pregador. Aleluia. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Irmãos, a Bíblia nos diz que o mundo passa e todos os seus prazeres, toda a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Muitos têm crido em Jesus, mas não o têm confessado e nem renunciado suas vidas, porque sabem que tem que tomar uma posição de renúncia ao pecado, do erro, do conformismo com as coisas erradas, sair dos ambientes que estão atrelados por causa de posições, cargos, privilégios, mas não fazem por causa da glória humana e por amor e por amarem as suas próprias vidas, não é? Jesus falou isso no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 43. Ele mostra que muitos principais da sociedade creram na palavra que Jesus pregava. No entanto, não o confessavam com medo dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Queridos, precisamos nos descolar dessas prisões da alma, desses interesses tão carnais, tão terreais. Precisamos, como disse Paulo no início da nossa prédica, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Aleluia, olhando para Jesus, porque Ele é o autor, Ele é o consumador da nossa fé. Aleluia, que isso possamos compreender. E Paulo ainda adverte aos Romanos, capítulo 8, versículos 12 ao 14. Ele diz: de maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne para viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Queremos encerrar esta palavra neste dia. Glória a Deus. Dizer a todos vocês que nós somos formados para o louvor da glória de Deus. Aleluia. Está escrito no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo 7. Lá está dito: a todos que são chamados pelo meu nome, e eu os criei para a minha glória, eu os formei e também os fiz, diz Yahvé. E Jesus, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Por isso, nós somos chamados para recebermos Jesus nas nossas vidas e termos o poder, glória a Deus, né, de sermos feitos, para sermos feitos filhos de Deus, feitos para ter cidadania celestial, onde o seu passaporte é o Espírito Santo,
Aleluia, em Cristo Jesus. Que felicidade, que alegria poder compartilhar com você esta palavra. Aleluia, palavras de salvação, palavras de santificação, palavras que agradam ao Senhor. O evangelho pregado na sua inteireza compreende o homem ouvir falar do amor de Deus, sentir-se um pecador, decidir seguir a Jesus, tornar-se um discípulo dele, absorver o seu caráter, aleluia, e dessa forma de santificado pela palavra de Deus e treinado, ele ser enviado para fazer discípulos de todas as nações. Querido amigo, imagine a alegria no céu, quando alguém, ao ouvir a palavra de Deus e compreende que não está vivendo essa escala, essa dimensão, mas abre o coração e diz: eu quero isto para a minha vida. Se hoje você pensou assim, aleluia, eu quero orar com você. Diga sim no seu coração a cada palavra que eu vou orar nesta hora. Senhor Jesus, tenho ouvido a tua palavra, tenho compreendido o amor de Deus para mim. Eu tenho entendido que tu te despojaste da glória dos céus e vieste aqui para dar a tua vida, para me remir do pecado. E todos aqueles que têm acreditado na tua salvação, no teu evangelho, têm recebido essa transformação. Compreendi pela palavra hoje que este mundo vai passar. Todos os prazeres passarão, mas somente aquele que faz a tua vontade é que vai permanecer para sempre. Não quero, Senhor, ser condenado com o mundo. Eu não quero viver os meus prazeres aqui e não conhecer o teu propósito para a minha vida. Por isto, hoje, ao ouvir esta mensagem esclarecedora, que me despertou a necessidade de fazer uma decisão, de tomar uma decisão, quero confessar-te agora que eu decido receber-te como o teu único, todo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Ajuda-me para a compreender essa graça tão tremenda que é melhor do que a vida que eu levo. Eu sei que serei cuidado por ti, guardado pelo teu amor e quero viver junto contigo por toda a eternidade. Amém. Meus queridos, quero nesta hora agradecer a Deus por este momento tão especial, pela sua presença aqui conosco. E a minha oração é que você seja muito abençoado por esta palavra. Esta é uma lição de Deus para nós. E ao sairmos daqui, vamos refletir sobre tudo que o Espírito Santo falou para nós e vamos chamar à existência a obediência, o temor e a santidade de Deus para as nossas vidas. Tenha uma semana feliz, abençoada. Nos encontraremos no próximo domingo e quando eu saudar esta igreja com a Shalom de Deus, você como nova criatura pode dizer amém. A graça do Senhor, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do doce Espírito seja com cada um de nós. E nesta bênção do Senhor declaramos uma semana de paz, de bênção, de alegria, de comunhão e de consolação do Espírito de Deus, onde viveremos essa plenitude, aleluia, do reino de Deus a partir daqui. E alimentando, vivermos eternamente com o Senhor. Amém e amém. Nosso muito obrigado e até a próxima. Que Deus te abençoe.
guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Oh, amém, 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 abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. O favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família